empresa aeroespacial estaria ocultando possível tecnologia extraterrestre. Em um mundo onde o mistério e a especulação se entrelaçam, surgem histórias intrigantes sobre possíveis avanços tecnológicos além de nossa compreensão. Empresas privadas de tecnologia, supostamente detentoras de materiais extraordinários que não possuem origem humana, capturam a imaginação popular. Entre essas empresas, rumores circulam sobre suas atividades de engenharia reversa de tecnologias extraterrestres há décadas. Ross Coulthard, um jornalista investigativo, revelou informações recentes em uma entrevista bem impactante onde afirmou ter conhecimento sobre uma empresa aeroespacial privada que estaria se esforçando para se livrar de OVNIs em sua posse. Em uma entrevista concedida em 30 de junho de 2023 ao apresentador que foi até premiado pelo Emmy, Matt Ford, Coulthard revelou diversas implicações legais e governamentais em torno dessa situação. Ele sugeriu que, se uma empresa aeroespacial manteve a posse de uma nave extraterrestre por 60 ou 70 anos e depois a descartou, poderia haver obrigações legais para revelar essa posse secreta. Coulthard ressaltou a necessidade de intervenção governamental devido às potenciais complicações decorrentes dessa questão. Além disso, Coulthard questionou a autoridade do governo para reivindicar direitos e propriedades sobre a tecnologia oferecida a uma empresa aeroespacial privada décadas atrás, levantando a questão da propriedade intelectual. Ele argumentou que, se não houve assinatura de contratos comerciais entre a empresa e o governo na época da suposta transferência, fica obscuro em que base legal o governo poderia reivindicar a propriedade ou o controle da tecnologia. Outra questão levantada por Coulthard é a possibilidade de as empresas aeroespaciais privadas terem realizado suas próprias recuperações de OVNIs sem envolvimento do governo, desafiando ainda mais a autoridade deste último em relação ao acesso à propriedade intelectual. Além disso, Coulthard revelou que indivíduos, especialmente lá no Vale do Silício, estão cientes da suposta posse de tecnologia pelas empresas aeroespaciais, incluindo a Lockheed Martin, expressaram insatisfação com o tratamento preferencial dado pelo governo a empresas privadas. Ele argumentou que, se essas empresas privadas falharam em fazer descobertas científicas ou investigar adequadamente a tecnologia, pode haver motivos para o governo reconsiderar a concessão de uso exclusivo da tecnologia a essas corporações. Coulthard destacou a ausência de acordos ou contratos comerciais que regulamentassem essa questão, aumentando a preocupação generalizada. Ele indicou que conversas privadas estão ocorrendo entre empresas aeroespaciais e altos funcionários do governo, onde as empresas questionam a autoridade do governo para intervir em seus assuntos tecnológicos. Essas alegações sobre o suposto envolvimento da Lockheed Martin com OVNIs foram apresentadas pelo falecido ex-senador dos Estados Unidos, Harry Reid. Antes de sua morte, Reid afirmou que as empresas de defesa poderiam possuir fragmentos de uma nave extraterrestre que foi acidentada. Embora ele nunca tenha conseguido ver os restos dessa suposta nave pessoalmente, ele tentou, sem sucesso, obter aprovação para investigar a área e caçar OVNIs e alienígenas na base militar da Área 51 em Nevada, que dizem abrigar esse tipo de coisa. Reid afirmou na época: "Durante décadas me disseram que a Lockheed tinha algum desses materiais recuperados, e eu tentei, pelo que eu me lembro, obter a aprovação confidencial do Pentágono para examinar o material. Eles não aprovaram. Não sei quais eram todos os números, que tipo de classificação era, mas eles não me deram." Reid também foi um defensor da transparência do governo quando se tratava de OVNIs. Na ocasião ele disse: "O governo deveria ser mais transparente sobre essas questões. Se alguém afirma saber a resposta para esses problemas, está se enganando. Ninguém sabe a resposta ainda, mas temos muito pensamentos. Pessoas de todo o mundo estão vendo coisas, não estamos falando de apenas um único país." Segundo o jornalista Christopher Sharp do Liberation Times, o cineasta Jeremy Corbell, bem conhecido por vocês, desafiou o Comitê de Apropriação do Senado dos Estados Unidos a auditar os supostos programas de acesso especial a fenômenos anômalos não identificados, que se trata aqui de UAP e os OVNIs, mencionando especificamente a Lockheed Martin. Em uma entrevista à Newsmax em 11 de março de 2023, Corbell instou o congressista Tim Burchett, que é um defensor da transparência sobre os OVNIs, a usar sua influência para encorajar o comitê, presidido pela senadora Pat Murray e vice-presidido pela senadora Susan Collins, a conduzir a auditoria.
Corby também mencionou o tenente-general Dimitri Harry, diretor de inteligência do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, como alguém que deveria estar envolvido nas investigações e fazer perguntas a empresas como a Lockheed Martin sobre seu trabalho nos programas de exploração de OVNIs. O ex-diretor da AATIP, Luiz Elizondo, apoiou os comentários de Corby e sugeriu que a investigação não deveria se limitar a apenas uma empresa aeroespacial, mas deveria incluir também várias outras que provavelmente desempenharam um papel histórico nessas iniciativas. Sharp também menciona o envolvimento do ex-líder da maioria do Senado, Robert Byrd, e do falecido senador Harry Reid, tarefa de um funcionário do Congresso chamado Richard D'Amato de investigar alegações de programas secretos de acesso especial a OVNIs da década de 1990. Embora D'Amato não tenha conseguido verificar tais programas, o jornalista investigativo George Knapp sugere que o encobrimento de OVNIs pode existir dentro de empresas privadas como a Lockheed Martin, EGIG ou Northrop Grumman. Em 2019, o físico da equipe da Lockheed Martin, Ibsen Reis, respondeu a uma pergunta no Quora sobre os avistamentos de pilotos da Marinha de objetos hipersônicos a 30 mil pés, objetos em motor visível e, às vezes, descritos como um cubo dentro de uma esfera. E em sua resposta, Reis afirmou que, considerando todas as circunstâncias relatadas, há apenas uma resposta provável. Os OVNIs Tic Tac são de origem americana. No entanto, sua resposta foi posteriormente excluída, assim como sua conta no LinkedIn. Felizmente, a resposta que ele forneceu foi salva. E ele disse: então, essas naves avançadas existem, disso não há dúvida. Aqui está o que podemos dizer, observando que essa tecnologia permaneceu relativamente estagnada desde os dias do Foo Fighters da Segunda Guerra Mundial. Portanto, há um impulso mais forte para especular que o governo dos Estados Unidos realmente está envolvido com esses OVNIs Tic Tac. A afirmação de um suboficial de que homens à paisana confiscaram as fitas faz mais sentido agora. Se esse for realmente o caso, devo dizer que a maioria dos engenheiros aeroespaciais que não estão a par dos detalhes de como essas naves funcionam estão sendo feitos de tolos. Por que estamos desperdiçando tanto esforço, trabalho árduo e dinheiro quando um grupo seleto de pessoas literalmente possui uma tecnologia que está além do alcance da física moderna? O mundo inteiro e sua dependência de energia mudariam. Mas, novamente, isso é benéfico para os poderosos que dependem do petróleo e gás para controle geopolítico? Em 12 de junho de 2023, um usuário do Reddit chamado WapXer compartilhou uma postagem afirmando que um parente seu se aposentou da Lockheed Skunk Works após uma longa carreira e mencionou que ele e seus colegas podem querer falar com o Congresso. Nas reuniões, o parente do usuário afirmou que os OVNIs eram frequentemente discutidos, mas eles não eram chamados de OVNIs, disco voador, qualquer coisa do tipo. Eles eram referidos como os outros, sem mencionar explicitamente os alienígenas. Além disso, em 7 de agosto de 2014, o cientista americano Boyd Bushman, que trabalhou por muitos anos como membro sênior da Lockheed Martin, faleceu. Antes de sua morte, ele gravou um vídeo, no mínimo estranho, em que falava sobre seu trabalho na Área 51, bem como sobre alienígenas e OVNIs. Os antecedentes de Boyd Bushman foram verificados usando registros públicos e registros do FOIA do FBI. Ele se formou em Nova York e trabalhou no míssil Stinger. Como engenheiro de pesquisa sênior, Bushman trabalhou para a Lockheed Martin, Texas Instruments e Hughes Aircraft. Ele foi considerado um dos inventores do míssil Stinger e falou diante das câmeras sobre a Área 51 e os sistemas avançados de propulsão sendo testados lá. E mostrou fotos de um suposto alienígena. Cadê essa foto que eu quero ver? Ben Rich, ex-chefe da Lockheed Skunk Works, é conhecido por suas declarações enigmáticas, por assim dizer. Ele afirmou o seguinte: agora sabemos como viajar para as estrelas. A Força Aérea acaba de nos dar um contrato para levar o ET de volta para casa. Tipo, igual o filme do Spielberg? Bom, essas citações e relatos levantam questões bem intrigantes, sobre a possível existência de tecnologia extraterrestre e participação de empresas aeroespaciais como a Lockheed Martin nesses empreendimentos. No entanto, é importantíssimo destacar aqui que essas informações são baseadas em alegações, rumores e especulações, e até o momento não há evidências concretas que comprovem a existência de tecnologia extraterrestre em posse de empresas privadas.
A pesquisa e a investigação nesse campo continuam em andamento, com debates e discussões em vários círculos acadêmicos e governamentais. À medida que mais informações e evidências surgem, é importante que sejam realizadas investigações adequadas e transparentes para que possamos obter um entendimento mais claro sobre essas questões complexas e fascinantes relacionadas à possibilidade de tecnologia extraterrestre. O que eu acho disso tudo? Primeiro, empresas têm em suas mãos tecnologia que é muito avançada. É extraterrestre, para que se comprove isso, tem que ter uma evidência muito forte, né? Mas há alegações de que é tecnologia exótica. Até então a gente imaginava que isso estaria na mão dos militares, mas pelo que está se falando aqui, nessa matéria, nessa investigação, empresas privadas também teriam em suas mãos esse tipo de tecnologia, poderiam estar usando aí comercialmente isso. A gente pode até talvez observaria isso nos dias de hoje em algumas tecnologias de foguetes, por exemplo. Então não seria uma exclusividade só do exército americano. Empresas privadas também teriam posse desses objetos e nem dariam satisfação para governos. Então são muitas coisas que estão sendo jogadas na mesa aqui que dá até difícil de processar. Então eu vou continuar investigando, vou continuar trazendo essas informações para vocês conforme elas vão se pipocando aí na imprensa. Para não perder nada, já sabe, só clicar no botão que está aqui abaixo e se inscrever. Eu acho que pode ser 1 milhão de coisas, gente. Eu realmente não tenho um norte para seguir aqui. Eu ainda aposto que é uma tecnologia de alguma nação que conseguiu alguma coisa, um avanço absurdo em relação às demais. Mas tá difícil sustentar esse argumento. E você, o que você acha? Escreva aí embaixo nos comentários. Então é isso, eu ficando por aqui. Um grande abraço para vocês.